Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Souza, eu sou enfermeiro, sou formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, né, polo de Sinop, e eu fui convidado, né, para dar uma aula, para dar uma breve explicação sobre os instrumentais mais utilizados na dissecação de cadáver. É, Recentemente eu ministrei aula no curso de auxiliar necrópsia aqui em Sinop, né, então eu fui convidado pela monitora Marina da UFMT, desde já agradecendo a oportunidade. Tá, então vamos lá. Essa é uma aula bem curta, é bem simples, né? Eu só queria dar uma explicada um pouco mais fundamentada. Quais são os instrumentos mais utilizados na dissecação de cadáver? Primeiramente, quando fala em dissecação de cadáver, existem uns kits de anatomias que já são prontos, né? Que é um instrumental cirúrgico. Quais são eles? Existem vários instrumentais, só que aqui estão um dos mais utilizados, tá? Então, primeiro é uma caixa de inox, né, que é para guardar todos os equipamentos, as ferramentas, um cabo de bisturi, tá, que é para auxiliar no corte, eu vou mostrar mais na frente, a lâmina de bisturi, tá, que propriamente dita que serve para poder cortar. Então aqui estão, esses números são algumas sugestões, por exemplo, o cabo do bisturi número 4, a lâmina do bisturi também é número 4, mas isso aqui são apenas sugestões. Uma pinça anatômica com dente de rato, 16 centímetros, que é para a gente pinçar na hora lá de cortar para fazer a dissecação. Uma pinça anatômica com serrilha e uma tesoura cirúrgica. Então, basicamente, esses são os materiais, tá, que vem dentro desse kit de anatomia. Só que eu coloquei alguns materiais, alguns instrumentos que eu acho que é importante, tá, que nesse kit não tem, por exemplo. Então, para começar, o ideal é que se comece uma autópsia, que se comece uma dissecação numa mesa propriamente dita, uma mesa que ela é de inox, porque ela facilita a limpeza, ela não gruda sangue. Então é um material que é fácil limpar, não junta micro-organismos, né? Então, antes de tudo, antes de você começar uma dissecação, uma autópsia propriamente dita, é sempre interessante fazer-se a parte da limpeza, né? Fazer-se uma limpeza, principalmente com álcool 70, né? Para poder tirar toda a parte de bactéria que tem. Então, essa é uma mesa de inox, é uma mesa comum nos laboratórios de anatomia, nos MLs também tem, tá? Então, como que ela funciona? Ela é uma mesa de inox que você pode ver aí na foto da imagem que ela tem um abaulamento no fundo, que é para quê? Para ajudar a escoar o sangue, tá? Então é uma mesa de anatomia feita de inox. Aqui estão as caixas cirúrgicas, totalmente de inox, tá? Que se caso for passar pela parte da esterilização, ela suporta altas temperaturas. Então você pode ver que ela tem esses furinhos, né, dentro dela, que é para ajudar na parte da ventilação, na parte da oxigenação, para evitar que junta fungos, bactérias, onde tem essas divisórias, né, onde cabe vários instrumentais. Então aqui está o cabo do bisturi, né, que serve para poder manusear o bisturi, né? Então ele vai dar suporte. Você vai segurar no cabo para poder realizar os cortes, tá? Então é para isso que serve o cabo do bisturi, tá? Então tem ele de vários tamanhos. Aqui são as lâminas, as lâminas de bisturi também, que tem ela de vários tamanhos. Tem ela do tamanho 10, tamanho 11, 15, 15C, 21, 22, 23 e 24. Então vai de acordo com a sua habilidade, tá? Então cada pessoa tem preferência por um tipo de lâmina. Tá, Eduardo, qual que é ideal, qual que é indicada? Não tem, tá? Não tem uma indicada e não ideal. É você que vai ver ali na hora e vai se adequar àquela que você tiver para poder fazer uma autópsia ou mesmo uma dissecação, tá? Quanto maior, é mais fácil, né? Então, quanto menor, é para você fazer aqueles pequenos cortes em lugares menores, por exemplo, sobrancelha, orelha, regiões da face, regiões, a parte venosa ali, né, que precisa de um cuidado maior. Então você pode usar
essas lâminas de bisturi menorzinha que ela facilita. Então quanto maior a lâmina, geralmente essas lâminas maiores são utilizadas para cortar tecidos, né? Isso é maior porque ela tem um corte maior e ela tem um fio que dura mais do que as menores também. A cisalha Style Liston, para que serve isso? Isso é basicamente um alicate. Esse alicate ele serve para poder estar cortando aqueles tecidos, principalmente tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Então o alicate serve para isso, né? Por exemplo, cortar as cartilagens. Por exemplo, quando vai se dissecar mesmo um cadáver para estudar na faculdade, né? Ele é tudo feito por etapas, né? Então não é se dissecado tudo de uma vez. Por exemplo, quando você vai preparar um corpo para o velório, se usa um tipo de técnica. Geralmente não se usa essa cisalha para preparar o corpo para o velório, porque não há necessidade, né, de se cortar tantos ossos, né? Quando tem essa necessidade, é usado outros instrumentos. Então, para fazer essa autópsia ou a dissecação, é usado essa cisalha, tá? Que nem eu falei. Ela serve para cortar pequenos ossos e para cortar também cartilagens. A serra é uma serra comum, tá? Que é usada para poder fazer amputações. Então, às vezes tem que fazer uma amputação de um membro, tá? Então é usada essa serra. Existe também as serras elétricas, mas nesse caso não é utilizado, né? A que você mais vai encontrar no dia a dia mesmo na prática são essas serras aí, porque ela é uma serra fácil, manual de se usar, né? Quando a lâmina estraga, você só pega, troca e amarra e prende, né? Então ela é bem fácil. Então qualquer tipo de serra utilizada, aquelas serras de açougue mesmo, aquelas serras de cortar cano, são essas que são utilizadas para fazer uma autópsia, tá? Isso na prática vocês vão encontrar muito nessas serras comuns mesmo, de serras que eles usam para poder serrar cano, né? Essa de inox é o modelo mais indicado, porque ela é inox, ela é fácil de se limpar. Só que nem sempre elas estão disponíveis, né? Então pode ser que durante a prática vocês encontram uma serra um pouco mais simples, tá? Mas a ideia da serra é a mesma. É importante para que serve a serra? Para poder servir na parte da amputação. A tesoura cirúrgica ela é utilizada para ajudar a cortar também, tá? Ajudar a cortar tecidos, para ajudar a cortar a própria linha da sutura. Então basicamente é isso, né? A tesoura não tem muito segredo para ela. Então basicamente nós já conhecemos qual que é a função de uma tesoura. Então para fazer uma dissecação, ela tem a mesma função. Para quê? Reforçando de novo, serve para cortar alguns tipos de tecidos pequenos, né? Ou mesmo para cortar a linha da sutura. A pinça anatômica para dissecação com serrilha, ela serve para ajudar na parte da pinça. Então, ela vai servir como uma pinça, para você poder pinçar ali o tecido, tá? Você vai levantar ele e vai passar o bisturi. Então é basicamente isso também, tá? Então a pinça anatômica para dissecação, ela serve para poder ajudar na pinça, né? Ela vai pinçar o tecido para você poder fazer o corte perfeito. A pinça anatômica dente de rato, ela tem esses dentinhos na ponta dela, serve para poder prender melhor o tecido, tá? Então esses dentinhos servem para isso, para ajudar na fixação de prender ali, para você poder dissecar também. Então você pinça ali e consegue virar ela de lado e cortar. A agulha em S, ela é utilizada, tá? Existem vários tipos de agulha. Eu trouxe esse modelo porque é o modelo mais comum que é usado, tá? Ele é usado muito em funerárias, usado bastante também no IML. E para que serve essa agulha? Ela serve para ajudar na sutura. Geralmente ela é uma agulha grossa, tá? Ela é mais grossa do que as agulhas normais de sutura médica. Porque o tecido que você vai pegar para poder fazer uma dissecação, muitas vezes ele já está em estado de decomposição, às vezes, ou ele já está mais endurecido, né? Principalmente endurecido. Então tem que ser uma agulha mais grossa para ela não quebrar. Então em S, por quê? Para poder facilitar na hora de se introduzir. Não, o fio
o que usamos para poder amarrar os corpos, eles são mais grossos do que os fios de sutura cirúrgica, tá? Então geralmente são os fios grossos, né? E para você poder pinçar ela, quando você vai colocar a agulha, para poder passar um fio mais grosso, tem que fazer uma força, né? Então quanto maior a agulha, maior ela vai ter resistência, só que maior também vai ser a resistência para poder entrar no tecido. Então a agulha que é utilizada é esse modelo de agulha em S. Esse porta-agulha, ele serve para auxiliar em pequenas suturas, em pequenos órgãos. Às vezes você vai fazer uma sutura lá de um órgão, por exemplo, então dificilmente você vai conseguir colocar com aquela agulha em S. Então geralmente é preferível usar uma agulha menor, as mesmas agulhas que são usadas para procedimentos de suturas, cirurgias, tá? Então basicamente usado o porta-agulha para isso, para fixar na agulha e auxiliar no processo de furar ali o tecido, tá? De romper o tecido. Então tem essa função. Então o nome desse instrumento é o porta-agulha. Aqui são os fios de sutura, que nem eu falei para vocês no slide anterior ali, que não é o mesmo fio de sutura que é utilizado em cirurgias, tá? Ele é um fio mais grosso. Ele é como se fosse um cordão mesmo. De fato ele é um cordão, ele é um fio, tá? Que ele é encerado para ajudar ele atravessar com mais facilidade. Então existe os fios do protanato, que ele é um próprio para sutura, própria para suturar cadáveres. Então ele é muito utilizado no IML, por exemplo. Por quê? Quando um corpo vai para o IML, ele é feito a partir da autópsia, onde o médico legista corta a parte, né? Faz a autópsia geral, corta a parte do crânio, corta a parte aqui da região abdominal. Depois que ele abre, ele tem que fechar para poder entregar para a funerária. Então o médico não vai entregar o corpo aberto para a funerária, tá? Então ele usa esse fio para poder fechar o corpo. Então ele abre, né? Abre, faz ali a autópsia, depois ele sutura com esse fio grosso para ajudar. E como eu falei para vocês, a pele depois que morre, ela fica endurecida, né? Então para evitar que ela abra depois, existem as fases da pessoa depois que ela morre, né? O corpo ele passa pelos processos ali, o processo pós-mortem. Então uma delas ela vai endurecer e depois ela vai relaxar. Então para evitar, aqui no caso, se falando de um velório, por exemplo, então para se evitar que o corpo, ele, dependendo do tempo de velório, ele vai inchar, ele vai aumentando, inchando. Então para evitar que ele abra ou que o fio arrebente, então é usado esse tipo de fio de sutura, tá? Que ele é um barbante. E existe hoje as técnicas para se fazer um velório, tá? Aqui eu estou falando uma forma de velório também, porque o curso de necrópsia ele envolve também essa parte de velório. Então é interessante falarmos um pouquinho sobre quais são os equipamentos, né, que usa, mas também falar da parte da tanatopraxia, que é a conservação dos corpos. Antigamente eles usavam-se o formol, tá, para poder fazer os velórios. Só que a pessoa geralmente ficava muito branca, pálida, ficava fria. Então eles descobriram que existem outros produtos melhores do que o formol, tá? Visto que o formol também é altamente perigoso para as pessoas que não sabem manipular. Então existe esse produto químico que ele é próprio para tanatologia, próprio da tanatopraxia, da conservação dos corpos. Quando que ele é usado? Quando se quer fazer um velório mais prolongado, né? Então é usado esse material. E esse material, a cor dele, ele é muito semelhante ao sangue. Então ela vai realçar a cor da pessoa. Então quando a pessoa vai a óbito, né, e quando vai fazer a parte lá da tanatopraxia, para poder fazer o velório, então se é retirado todo o sangue da pessoa. Então todo o sangue ele é drenado, né? Drenado, e é colocado esses produtos químicos. Então ele vai entre aspas realçar a cor da pessoa, tá? Então ele vai aumentar até um pouco a temperatura, porque ele não é tão gelado quanto o próprio formol. Então ele tem essa propriedade, tá? Os materiais químicos da tanatoconservação têm essa função. E ele ajuda também a manter o velório por mais tempo. Também é utilizado
tá? Em laboratórios de conservação, tá? Então esse aí é um produto que é bastante utilizado também. Esse instrumento, ele é a bomba injetora. Para que serve? Essa bomba injetora, ela tem a função de tirar o sangue. Então ela vai servir como uma forma de aspirar. Ela pode tanto aspirar quanto inspirar, tá? Então o primeiro passo é tirar o sangue, tá? Onde é feita uma incisão. Eu não vou explicar agora porque não é o foco dessa aula, tá? Não é a parte da tanatopraxia. Então essa bomba, tá? Ela vai um cano, tá? Um caninho dentro dela, aliás, por fora dela. Então essa bomba injetora, ela tem um cano e tem uma agulha na ponta dela, que ela é colocada dentro da artéria femoral, que é ali que ela vai tirar todo o sangue. Então eles ligam ela, né? Então ela vai fazer a parte da aspiração, ela vai tirar todo o sangue arterial e venoso que tem dentro da pessoa. Após esse processo, ela vai colocar, tá? Ela vai inserir aqueles líquidos que nós vimos no slide passado, tá? Que é os líquidos da tanatopraxia. Então ela vai colocar dentro da veia e das artérias, tá? O líquido, aquele líquido que nós vimos ali no slide anterior. E essa bomba injetora, ela vai injetar o líquido da tanatopraxia, aquele líquido que nós vimos no slide anterior. Uma coisa que é interessante, essa bomba injetora, ela tem a força de poder mandar para dentro, de infundir no corpo ali para ser preparado. Ela tem a capacidade de infundir na pressão até 12 por 8, tá? Até 120 por 80. Então ela tem essa força, tá? É uma coisa que é interessante, porque quando a pessoa morre, ela fica rígido, ela passa pelo processo da rigidez cadavérica. Então pode ser que uma ou outra veia fique entupida. Então se você colocar com pouca força, pode pensar, eu vou colocar como? Como que eu vou injetar o líquido dentro da pessoa? Então, essa é uma pergunta interessante. Então se você pensar, como que eu vou colocar? Eu vou colocar com a seringa? Não, existe uma bomba, porque ela tem que ter uma força para poder obstruir aqueles canais que estão obstruídos. Aliás, ela vai desobstruir algum trombo possível que tiver dentro das veias, tá? Então essa é a função da bomba injetora. Ela vai injetar para dentro da veia e das artérias um material de conservação. E após feito essa parte, tá? Esses tanques de conservação, ele é muito usado em faculdades, em laboratórios de conservação, serviço de SVO, de verificação de óbitos, tá? Então é um tanque de inox, ele é parecido com um freezer, tá? Só que não é ligado na tomada, tá? Ele é só um tanque de inox mesmo, onde geralmente ele é enchido, né, com formol e é colocado o corpo ali dentro, tá? Para poder conservar por mais tempo, né? Então ele fica geralmente fechado. Então quando vai se estudar uma peça anatômica, né, abre o tanque e faz o processo do estudo. Então esse tanque, ele é um dos instrumentos utilizados também, tá? Existem alguns lugares onde esses tanques eles são feitos de cimento, feito de tijolos com piso, tá? Para durar mais tempo. E é mais barato também, né? Porque um tanque desse não é barato. Então não é toda instituição que consegue adquirir um material desse porte. Mas esse é um tanque recomendado, tá? 100% de inox. E esse tanque de conservação, ele é o mais indicado, porque ele é de inox. Ele facilita na limpeza e na remoção das sujidades. Tá? Então, basicamente, essa foi a aula, tá, sobre os instrumentos mais utilizados na dissecação de cadáver. Então, se você quiser me seguir no Instagram, é inf.eduardosouza, onde eu posto diversas aulas, diverso conteúdo interessante. Desde já, muito obrigado.